As religiões, elas se colocaram na contramão da realidade. Na verdade, as religiões são satânicas, né? Então, os ensinos verdadeiros não estão nas religiões. Eles não estão nas religiões. Olha, eu queria achar um versículo profundo que nunca ouvi ninguém pregar, ninguém ensinar, em lugar nenhum. Estive nas religiões há muitos anos, nunca vi ensinar. E como o Pai me deu condições, eu achei o versículo. Fiquei sem saber qual era o livro, onde estava escrito e tal, fui mexendo e tal, já estou no versículo aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29. Vamos ver o que está escrito aqui. Agora, o povo crê na Bíblia. O que eu vou ler aqui está na Bíblia, só que ninguém diz, ninguém fala, ninguém comenta. Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam eles então pelos mortos? Então existia naquele tempo pessoas que faziam batismo pelos mortos. E agora? Que batismo era esse? Porque batismo eu já mostrei que batismo mergulhando pessoas nas águas inventaram. Correto? Mas olha só o versículo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? Isso lá atrás, naquele tempo, fizeram essas perguntas. Então, naquele tempo, se batizavam pelos mortos. Agora, vamos ver que batismo é esse e por que faziam isso pelos mortos. Ok? Estou mexendo no assunto aqui que eu nunca mexi em vídeo nenhum, tá? É tanto que eu nem sabia onde estava escrito, parei e tal, fui para lá, fui para cá e achei o versículo. Observe o versículo porque eu vou explicar. Versículo 29 de 1 Coríntios, capítulo 15. Esse Coríntios aqui é uma salada. Se você ler o anterior e o outro após, não tem nada a ver com nada. Porém, essa passagem ficou grifado, tá? Ficou grifada aqui essa passagem, e é uma realidade que ninguém nunca disse. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Interrogação. Está fazendo uma pergunta. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles, então, pelos mortos? Então, naquele tempo, existiam pessoas que faziam batismo pelos mortos. Isso aqui está ligado com a passagem que eu li lá em Isaías. Eu vou voltar lá, tá? Para vocês verem o quanto o Altíssimo me mergulhou para mostrar o que ninguém nunca mostrou. Veja bem, vamos lá. Vamos voltar lá em Isaías. Isaías capítulo 8, versículo 19 ao 22. Quando vos disser, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chirleiam e murmuram entre dentes, não recorrerá o povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão aos mortos? Versículo 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão alva. Ou seja, se quem já morreu nunca ouviu o nome alvo, nunca verá a alva, nunca terá salvação.
E passarão, versículo 21, e passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos, e será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. As pessoas que já morreram, elas estão lá embaixo, amaldiçoando os deuses que elas adoravam aqui nesse mundo. Assim que sai do corpo carnal, fica sabendo que tudo o que aconteceu aqui foi balela, engano satânico, e que o nome do Altíssimo não tem nada a ver com os nomes que eles serviam e reverenciavam aqui no mundo. Muito bem. Uai, seu app de vídeos curtos.